A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Bem-vindo ao nosso encontro com Deus, o nosso devocional, onde marcamos um momento para estar meditando e crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Estamos aqui com o projeto Aplicação Pessoal, aplicando a Bíblia à minha vida, extraindo lições da Palavra de Deus para estarmos aplicando no nosso viver, em nome de Jesus. Se você sentir no coração, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas que também estejam precisando e não se inscreve de se inscrever no canal para que sempre que houver um novo vídeo você possa ser notificado em nome de Jesus. Amém? Nós estamos no livro de 2 Samuel, vamos hoje para o capítulo 15, amém? Em nome de Jesus. Lembrando, que nos comentários você pode deixar também, o seu pedido de oração, você pode deixar alguma dúvida ou simplesmente a sua parte, Senhor, ou também o seu testemunho. Amém? Em nome de Jesus. Vamos lá? A palavra do Senhor diz assim: E aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei, a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: De que cidade és tu? E dizendo ele: De uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão dizia: Olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: Há quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que fizesse justiça. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão e pegava dele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. E aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: Deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que votei ao Senhor. Porque, morando em Gesur, na Síria, votou o teu servo um voto, dizendo: Se o Senhor outra vez me fizer voltar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: Vai em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. E enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: Quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados. Porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita do conselho de Davi, à sua cidade de Giló, estando ele sacrificando seus sacrifícios, e a conjuração se fortificava, e vinha o povo e se aumentava com Absalão. Então veio um mensageiro a Davi, dizendo: O coração de cada um em Israel segue a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam em Jerusalém: Levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar de diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada. Então os servos do rei disseram ao rei: Eis aqui os teus servos, para que tudo que determinar o rei, nosso senhor. E saiu o rei com toda a sua casa a pé. Deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé para num lugar distante, E todos os seus servos iam a seu lado, como também todos os quereteus e todos os peleteus, e todos os geteus, 600 homens que vieram de Gate a pé, caminhavam diante do rei. Disse, pois, o rei a Itaí, o geteu: Por que irias tu também conosco? Volta, ficai-te com o rei, porque estranho és, e também te tornarás a teu lugar. Ontem viestes e te levaria eu conosco a caminhar?
pois força-me é ir aonde quer que eu puder ir. Volta, pois, e torna a levar teus irmãos contigo com beneficência e fidelidade. Porém, respondeu Itaí ao rei e disse: Vive o Senhor, e vive o rei meu senhor, que no lugar onde estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, ali certamente estará também o teu servidor. Então disse Davi a Itaí: Vem, pois, e passa adiante. Assim passou Itaí o geteu e todos os seus homens e todas as crianças que havia com ele. E toda a terra chorava a grandes vozes, passando todo o povo. Também o rei passou o ribeiro de Cedron e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Eis que também Zadok ali estava, e com ele todos os levitas que levavam a arca do concerto de Deus, e puseram ali a arca de Deus. E subiu Abiatar, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok: Torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu a graças aos olhos do Senhor, ele me tornará a trazer para lá, e me deixará ver ela e a sua habitação. Se porém disser assim: Não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça-se de mim como parecer bem aos seus olhos. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: Não és tu, porventura, o vidente? Torna, pois, em paz para a cidade, e convosco também os vossos filhos, Ahimaás teu filho, e Jonatas teu filho de Abiatar. Olhai que demorarei nas campinas do deserto, até que tenha nova vossas. Zadok, pois, e Abiatar tornaram a Jerusalém a arca de Deus e ficaram ali. E subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços. E todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Então fizeram saber a Davi, dizendo: Também Aitofel está entre os que se conjuraram com Absalão. Pelo que disse Davi: Ó Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. E aconteceu que quando Davi, chegando ao cume para adorar ali a Deus, eis que Usai, o arquita, veio encontrar-se com ele, e com as vestes rasgadas e a terra sobre a cabeça. E disse Davi: Se passares comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão: Eu serei, ó rei, o teu servo, como fui dantes servo de teu pai, assim agora serei teu servo. Dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. E não estão ali contigo Zadok e Abiatar, sacerdotes? E será que todas as coisas que ouvires da casa do rei farás saber a Zadok e a Abiatar, sacerdotes? Eis que estão também ali com eles seus dois filhos, Aimás, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Pela mão deles aviso, se mandares de todas as coisas que ouvires. Usai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. Aleluias, glória a Deus. Aqui nós vemos, Absalão concretizando os seus planos. Nós vimos que Absalão usou, de maledicência, contra seu próprio pai. Ele ali fez um plano, arquitetou e cumpriu esse plano à risca. E a gente vê que quando Davi recebe a notícia do que Absalão estava fazendo, Davi ele não levanta um exército para ir contra Absalão, ele simplesmente resolve sair da cidade. E ali ele não apenas sai, mas ele levanta escudeiros para tecerem, assim, os olhos dele aonde ele não estaria. Que lições nós podemos tirar dessa palavra? Primeiramente, nós temos que ter cuidado com aqueles que nos cercam e com aqueles que nós colocamos perto de nós. Porque muitas vezes você está dando guarida a um inimigo. Como fez aqui Davi. Sei que Absalão era filho dele, mas ele em momento algum chegou a seu filho, tentou corrigir o seu filho e mostrar aonde estavam os erros.
E ali Absalão, levado pelo seu egoísmo, pela sua própria concupiscência, traça seus planos. E é incrível, né, como a gente vê Deus permitir que isso tudo acontecesse. Às vezes em nossas vidas acontecem coisas que nós não esperamos, da parte da onde a gente não espera. E às vezes nós queremos nos revoltar contra Deus. Por que Deus não evitou? Por que Deus ele me permitiu passar por essa guerra? Nós temos que entender que aqueles que estão debaixo da direção do Senhor, aqueles que realmente vivem um conselho de Deus e que esperam no Senhor, confiam nele, apesar das circunstâncias, apesar das adversidades, apesar dos desertos. Não é porque você está buscando a Deus, não é porque você tem uma vida comprometida com Ele, que o mal vai deixar de se levantar. Não, mas é interessante como Deus ele sempre levanta escudeiros para estarem ao nosso redor. Assim como estava aqui estes homens ajudando a Davi em tudo que Davi ele quis fazer, né? Nós vemos que a palavra aqui ela nos declara, aleluias, que Absalão ele teve o seu pecado ignorado pelo próprio rei. Ignorar pecado, meus irmãos, não é saída para nada. Só acarreta que vai se juntar o peso sobre a nossa cabeça. O pecado ele precisa ser resolvido. O pecado ele precisa ser consertado. Ele é um erro e ele precisa ser consertado. E como se conserta? Mediante o arrependimento, mediante a transformação. Porque arrependimento sem transformação não existe. Não tem como você dizer que se arrependeu de fazer alguma coisa e amanhã você está fazendo a mesma coisa. Então não houve arrependimento. Pode ter havido um remorso, mas arrependimento não. Porque quando a gente se arrepende, a gente evita de fazer de novo. E aqui nós vemos que em momento algum os erros de Absalão foram corrigidos. E até Davi tentou corrigi-los de uma forma errada. Era para ter havido um diálogo, era para ter havido uma conversa, era para ter se colocado os pingos nos is. Nunca fique empurrando erros com a barriga, conserte-os. E se você não tem autoridade para consertá-los, é simples, ore, peça direção a Deus, peça sabedoria e Ele te dará. Porque não tem como você ficar arrastando algo com a barriga. Aqui nós vemos que Davi foi exatamente isso que ele fez. E ele sabia que uma hora aquilo ia estourar em algum lugar. E é tanto que quando estoura, Davi ele não toma uma posição contra Absalão, ele resolve o quê? Recuar, ele resolve fugir da cidade e levar com ele aqueles que eram fiéis a ele e aqueles que poderiam sofrer, né, nas mãos de Absalão. Mas ele deixou ali pessoas fiéis a ele, pessoas que intercederiam por ele e pessoas que estariam levando ali as situações a ele, né? Então o que eu aprendo? Eu aprendo que o Senhor sempre levanta pessoas para guerrear contigo. Por mais que elas tenham que está ali, no recôndito do inimigo, mas ele está contigo. Cuidado, muitas vezes você tem por inimigo uma pessoa que realmente é teu amigo, porque te fala a verdade, porque tenta abrir os teus olhos. Ah, não, fulano só tem muita inveja de mim. Será? Será que aquela pessoa não está sendo usada para abrir os teus olhos? Será que aquelas pessoas não estão sendo usadas por Deus para mudar a tua sorte? É isso que nós temos que analisar, meus irmãos, nós como os cristãos, nós temos que analisar cada coisa que acontece em nossa vida. A nossa vida não é uma sequência de coincidências. Na realidade, coincidências nem existem. Agora o que acontece o quê? Nós estamos travando uma guerra diária. Todo dia a gente derruba males e a gente tem que confiar no Senhor. Não confiar em pessoas, mas confiar que Ele vai agir no coração dessas pessoas, que Ele vai fazer essas pessoas nos ajudarem, fazer o que nós não podemos fazer, porque o nosso Deus Ele é fiel. Você vê que aqui até a Arca da Aliança estava acompanhando Davi e Davi diz, não, volta, o lugar da arca é lá, não vai sair a arca de lá. Porque eu creio que se for da vontade do Senhor, eu vou voltar àquele lugar. Então, o que eu aprendo com essa palavra de Davi? Só vai comigo aqueles que realmente Deus quiser que vá comigo. Ah, eu vou tirar tudo que for de Deus de perto dessa pessoa, que é para essa pessoa, Deus se afastar dela. Meus irmãos, nós não temos que orar pela destruição de ninguém. Muito pelo contrário, nós temos que orar pela conversão, pela transformação. Que essa pessoa encontre a vida que você encontrou. Que essa pessoa encontre as respostas que você encontrou. E que ela entenda que tudo que está havendo
uma ação maligna, né, contra tanto você, contra a vida dessa pessoa. Você vê que aqui tem algo interessante, né, que diz assim, ó, mas por que Davi não podia simplesmente aniquilar a rebelião, né? Havia várias razões que fizeram com que ele preferisse fugir. A primeira, a disputa já se espalhara. Ele já via o quê? Que Absalão já tinha traçado um plano. Ele viu que tudo já estava orquestrado, pronto ali para agir. Ele percebeu que enquanto ele estava de braços cruzados, Absalão estava trabalhando. Então primeira coisa que nós precisamos reconhecer mediante uma batalha, o campo de batalha, se ela está favorável a você, se ela está favorável ao outro. Se ela estiver favorável ao outro, é preferível que você saia, é preferível que você tome uma posição contrária do que aquela pessoa está esperando. Amém? Para que assim a mão de Deus venha agir em seu favor. Aleluias. A segunda, ele não queria que a cidade de Jerusalém fosse destruída. Davi aqui, ele prezou pelo santo. Aí ele diz, então não vai ser por causa da soberba de um homem, não vai ser por causa da concupiscência de uma pessoa que eu vou deixar as coisas de Deus serem destruídas. Às vezes dentro de uma igreja, as pessoas elas não entendem a importância que elas têm naquele lugar. E por conta de egoísmos, muitas vezes uma igreja ela é mal falada, ela é ali, né, aniquilada por causa da conduta de alguns irmãos que não medem os seus passos e por conta disso acabam esquecendo que eles não estão profanando o nome deles, eles estão profanando o nome do Senhor Jesus. É por isso que nós, como igreja, nós temos que ter cuidado com cada atitude que a gente toma. Hoje nós estamos vendo que a credibilidade da igreja hoje, meus irmãos, se você acha que a igreja hoje tem credibilidade, a igreja tinha credibilidade há 25 anos atrás. Há 25 anos atrás havia perseguição. Há 25 anos atrás havia apontamentos de dedo, mas todos honravam uma igreja. Aonde se havia um pastor, ele era honrado. Por quê? Porque o poder de Deus pairava na vida dele. As pessoas elas não tinham coragem de se levantar contra as igrejas. E até os ímpios, acreditem, até os ímpios, eles chamavam os pastores para orar neles. Né? Aqui aconteceu até o feito em uma indústria que aqui tinha, um determinado rapaz lá se endemoniou e se jogou debaixo de uma escavadeira, de um trator gigante. Ninguém conseguia tirar esse rapaz dali. E ali foram numa igreja que era perseguida pelo próprio dono dessa empresa, certo? Foram lá chamar esse pastor. E esse pastor foi com toda a humildade. E ele chegando lá, ele usou a autoridade que ele tinha em nome de Jesus. E o rapaz foi liberto. Se honrava. E hoje, por causa de comportamentos nécios, loucos, de muitos dos cristãos, as igrejas elas estão ali perdendo a sua credibilidade. Não só de irmãos, mas também de pastores, né? Infelizmente. Mas isso tudo faz parte do que Jesus disse que iria acontecer. Jesus nos avisou que isso tudo iria acontecer. O comichão nos ouvidos, toda aquela situação, né? Deus, ele avisou que isso tudo ia acontecer. Então, nós temos que nos apegar em Deus e nos livrar a cada momento de fazer algo que venha a escandalizar o nome do Senhor. Amém? Assim Davi fez aqui. Ele preferiu sair de Jerusalém do que ver Jerusalém destruída, do que ver a morte dentro de Jerusalém. Amém? Ele honrou o lugar do Senhor. E a terceira e última, ele ainda amava ao seu filho e não queria feri-lo. Aleluia. Sabe-se que Davi esperava retornar logo a Jerusalém, pois deixara 10 das suas concubinas no palácio. Aleluias. Por amor, Davi, ele abriu mão, porque ele ainda acreditava que Absalão poderia retroceder, poderia criar juízo, por assim dizer. Então não desista, persevere, tenha cuidado. Nós hoje andamos num campo minado e nós precisamos ter cuidado
Cuidado principalmente com as nossas palavras. Cuidado com o que você diz, cuidado com o que muitas vezes é de cabeça quente. Palavras pesadas saem da sua boca e em vez de ajudar a situação, só piora. Então, seja sábio, seja paciente e seja diligente. Espere, alcance no Senhor, porque Ele te dará a direção, em nome de Jesus. Amém? Deus eterno, Pai querido, obrigado, meu Deus, por essa palavra. Ser conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, cada um que ora conosco. Em nome de Jesus, Senhor, nos ensina. Nos ensina, Senhor, a guerrear. Nos ensina, Senhor, a retroceder. E nos ensina, Senhor, a ser sábios. Que possamos, Senhor, lutar cada guerra, mas confiar, Senhor. E usar, Senhor, aquelas pessoas que o Senhor levanta para nos ajudar. Em nome de Jesus. Assim, Paizinho, nós te louvamos e te agradecemos, te apresentamos os cadernos de oração, pedimos tua bênção sobre nossa vida, nossa casa, nossa família. Livra-nos do choro, da angústia, da dor, má notícia, tribulação, enfermidade. Livra-nos das portas dos hospitais, livra-nos do desespero, livra-nos dos acidentes. Em nome de Jesus. E repreende todo o mal em nossas vidas. Em nome de Jesus. Abençoa todo alimento ingerido, toda comida e toda bebida, e que a tua mão, as tuas asas, estejam estendidas sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, o Senhor te abençoe. Fica na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.